Sabe aquele cantinho da sua casa que você sonha em ter, em construir ou reformar, mas não faz isso porque mora de aluguel? Então, toda vez que eu conto que eu construí uma área gourmet na casa em que eu moro de aluguel, as pessoas se assustam. Mas hoje eu vou te contar todo o detalhe de toda essa história, de como isso foi possível, e hoje eu vou compartilhar com vocês 5 dicas de como tirar esse sonho do papel. Casei e fui morar de aluguel. Essa é uma série aqui do canal das antigas, que esse ano eu quero retomar com tudo, com várias dicas para quem, assim como eu, também mora de aluguel. E para você não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta, eu quero ver a interação de vocês. No Aninha Todo Dia, e nos 30 dias seguidos que a gente gravou de vídeo, as views caíram. Então ajudem esse youtuber aqui que vocês tanto gostam. Compartilhem nossos vídeos por aí. E, gente, eu tô há 2 anos praticamente querendo alcançar esse 100k e faltando só 3.000 inscritos. Então eu preciso de vocês para o canal crescer. Uma das histórias que eu quero contar para vocês é de que essa casa aqui não foi a nossa primeira opção quando a gente se mudou para Feira de Santana. A gente morava em Salvador e na época eu era corretora de imóveis lá em Salvador, né? E os imóveis que tinham para alugar lá, gente, sempre tinham armários embutidos. Era uma coisa comum de quem tinha um imóvel para alugar. Eu cheguei em Feira de Santana e já achei tudo isso muito estranho. As casas que a gente olhava aqui na cidade não tinham armários embutidos. E por fim, eu achei um imóvel nesse condomínio onde eu moro, no início de agosto, e Lucas e eu decidimos bater o martelo. Fechamos no boca a boca, só que eu pedi para a corretora tentar avaliar com a dona se ela podia colocar armários embutidos. E aí vem a minha primeira dica: tenha um bom relacionamento com o proprietário da casa. Nesse dia aí já começamos um problema. Porque o dono do imóvel onde a gente tinha gostado, ela concordou em colocar armários só na cozinha e por isso aumentou o valor do aluguel. Até aí, tudo bem, né? Se ela valorizou o imóvel dela, a gente analisou, ok, tá certo. Só que nesse dia também a gente avaliou que a gente precisaria de armários por todos os outros cômodos também. Então levamos um marceneiro lá e ele mediu tudo e deu prazo de 1 mês. Nisso a gente estava no imóvel em Salvador, já tínhamos informado a proprietária que a gente ia sair, ela vendeu o apartamento. No final de agosto, quando a gente voltou para fazer a vistoria e assinar o contrato, a gente chegou na casa que a gente ia fechar, e a proprietária tinha colocado um armário das Casas Bahia. Gente, nada contra armários das Casas Bahia, mas vamos ser justos. Se a gente tinha aumentado o valor do aluguel para ela colocar um armário de qualidade desse jeito, inferior, eu acho que 1 mês que a gente pagasse o aluguel que ela aumentou, já pagaria o armário. Eu falei, super injusto o que ela fez. Eu tava esperando um investimento, uma cozinha, né, super planejada, e aí eu decidi não assinar esse contrato. Resultado, o marceneiro que eu tinha levado na outra casa já estava com os móveis praticamente prontos, e eu tive que correr para achar um outro imóvel aqui. Já dei sorte, encontrei essa casa que a gente está hoje, e aí já começou. O dono da casa ficou meio cismado, por que a gente estava com tanta pressa. Então eu liguei, expliquei toda a situação para ele, falei do ocorrido, que a gente tinha sido injustiçado, que por isso o outro imóvel, isso tudo demorou 1 mês, o outro imóvel que a gente estava já tinha que ser entregue. Ele entendeu o porquê da nossa pressa, porque quando a gente chegou e viu essa casa, a gente fechou meio que na hora e falou que a gente precisava se mudar na semana seguinte. Então, eu acho que ter essa transparência com o proprietário é essencial. Desde o início, a gente foi muito transparente com ele, contamos das nossas experiências e tudo mais, e por que a gente precisava se mudar com tanta pressa. Nós nos mudamos e sempre estávamos fazendo benfeitorias aqui na casa. Eu lembro que a esposa dele me seguia, e a cunhada, não sei, e ele me mandou uma foto da nossa cozinha, quando a gente colocou os adesivos.
Eram coisas, eram mudanças que eu fazia que eu não ficava ligando para ele o tempo inteiro para perguntar se podia. Outra coisa que acaba sendo muito chato é isso. Então ele sempre via que a gente estava cuidando bem da casa. A segunda dica é essa: você cumprir com as suas obrigações de pagamento e manutenção. Não é só pagar o seu aluguel em dia, isso é com certeza uma obrigação. E eu digo assim, que se algum mês alguma coisa acontecer e você precisar se atrasar, não deixa o atraso ali passar e ele te ligar, não. Faça o contrário, ligue para ele, peça desculpas, explique por que você vai se atrasar e, né, já mantenha essa coisa do relacionamento transparente com ele. E mantenha a casa dele sempre em ordem, cuide da casa como se fosse sua. Dica 3. Identificar qual área da casa reformar ou construir. Qual é a parte que vocês mais utilizam? Gente, era óbvio que eu e o Lucas, a gente amava receber, que a gente estava sempre com casa cheia e a casa não tinha onde isso acontecer, não tinha espaço. Esse ambiente todo aqui era sequer sem telhado, então não era grama, mato e não tinha para onde fluir. Então, quando a gente se apresentou, quando a gente mostrou esse desejo para o proprietário, ele entendeu todo o propósito. Foi muito tranquilo convencê-lo de que essa área gourmet seria uma coisa boa, tanto para a gente quanto para ele. Iria valorizar o imóvel dele também. Deixa aqui nos comentários, se fosse para escolher hoje um cantinho da sua casa para passar por uma reforma, qual cantinho seria esse? Vem a dica 4. Para muita gente que mora de aluguel, contratar um profissional para fazer o projeto é algo meio que maluco. Mas pra gente, eu falo por experiência própria, contratar um profissional e idealizar esse projeto vai te ajudar muito. A gente contratou uma arquiteta que soube colocar no papel exatamente tudo que a gente queria, definiu muito melhor do que a gente quanto a gente gastaria, a gente teve uma ideia de quanto ficaria esses gastos, para chegar no dono da casa e apresentar com mais coerência o que a gente estava querendo. A gente teve essa reunião, gente, pessoalmente. Mesmo o dono morando em São Paulo, a esposa dele tinha familiares aqui, veio e a gente levou ela para o escritório da Iva. A gente queria apresentar o projeto para eles, para que eles arcassem com o custo que a gente teria fixo aqui. A gente queria entrar com a decoração, mas a estrutura que iria ser levantada, a questão de piso, da parede, do teto, do telhado, né? Isso tudo ia ser uma coisa fixa para casa. Então eu queria convencê-lo a bancar. E a cunhada deles é dona dessa casa aqui do lado. Eles compraram juntos para investir. Eu lembro como se fosse hoje, que a cunhada no elevador brincando. Se meu cunhado não quiser, se ele não topar essa reforma, eu mudo vocês de casa. Porque assim, para o dono de uma casa, gente, ver o inquilino cuidando bem do imóvel faz toda a diferença. Então ali eu já tinha meio que dado como certo a vitória. Eu falei, bom, se a irmã dela lá, que tá indo ver o projeto, já concordou, eu tenho certeza que ela vai concordar também. Então foi assim, a gente desenhou tudo isso no papel, junto com uma arquiteta, e apresentou para eles. E aí veio a batida do martelo. Eles toparam pagar a parte estrutural, deram um valor e vem a quinta dica que eu tenho para dar para vocês. Sempre se coloque no lugar do outro. Por que eu tô falando isso? É claro que na hora da reforma aqui, a gente teve que pagar algumas coisas. No máximo que a gente fez na época foi parcelar em 10 vezes. Mas o dono do imóvel, ele não tinha pretensão nenhuma, para ele tanto faz quanto fez essa reforma, né? Então para ele o acordo foi, a gente vai abater durante 20 meses. Gente, tivemos que aceitar e aceitamos numa boa, porque a gente se colocou no lugar do outro, né? Era um dinheiro que ele teria que abrir mão sem motivo real para ele. Então o nosso acordo aqui foi abater durante 20 meses o valor da reforma. E foi tão tranquilo, tão prazeroso assim para ele, que depois de terminar o abatimento da área gourmet, ele chegou a ligar pra gente perguntando, e aí, vamos reformar agora, vamos construir a garagem da casa? Só que na época o Lucas e eu já tínhamos vendido o carro, e aí pra gente não tinha muito sentido fazer a garagem.
mas para vocês verem de como ele ficou satisfeito com todo esse processo. Foi uma coisa boa pra gente e pra ele também. E se colocar no lugar do outro também é pensar friamente naquele projeto ali. Às vezes você coloca uma coisa como sendo estrutural, mas aquilo ali é um desejo seu e é meramente uma decoração. Então é uma obrigação sua arcar com isso. E para vocês que ficaram aqui até o final do vídeo, eu ainda tenho uma dica bônus, uma dica extra. A dica extra que eu quero dar aqui: entender a sua realidade e o seu momento de vida e colocar tudo em contrato. Onde eu tô querendo chegar? Pra gente era muito claro que a gente ia passar um bom tempo nessa casa. Essa casa dá tranquilamente pra gente ter 2 filhos, né? Ela tem 3 quartos. Então a gente profissionalmente não tinha o interesse de se mudar, não tinha essa visão de se mudar. Para quem mora, por exemplo, em um lugar e sabe que de 2 em 2 anos vai mudar, essas coisas, gente, tem que ser colocado na balança. Você tem que avaliar muito bem o que vale a pena por 2 anos e o que não vale. No nosso caso, a gente já sabia que ia ficar nessa casa por, no mínimo, sei lá, uns 5 anos, né? E tá aí, a gente mudou em 2014, a gente fez a reforma, começou, se eu não me engano, em 2017. E aí, 2020 tá aí, vamos completar 3 anos de reforma, 3 anos que a gente vem curtindo o benefício que a gente construiu. Então, pra gente, toda vez que a gente coloca no papel e na caneta, coloca na calculadora, isso aqui valeu muito a pena, muito. E no contrato é aquela coisa, é uma segurança para os 2 lados. Tudo que vocês forem colocar, tudo que vocês forem fazer, coloquem em contrato. Caso o dono do imóvel do nada queira tirar vocês de lá, ele também tem que pagar uma multa. E em relação ao tempo do contrato, se ele tem que tirar o imóvel antes do prazo contratual, ele também paga multa. Então é isso, não tenham medo nem receio e não fiquem pensando em ter a casa de vocês, em transformar a casa de vocês num lar só quando ela for sua. Se jogue também quando morar de aluguel. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo. Tchau!